Fala, torcedor cearense, estamos dando início a mais um quadro aqui no nosso canal, onde falaremos sobre a história dos times cearenses. E para dar início, contaremos um pouco sobre o pentacampeonato do Ceará, de 1915 até 1919. Bom, galera, para falarmos um pouco sobre o pentacampeonato do Ceará, a gente precisa voltar um pouco antes, falar um pouco sobre a história do surgimento do futebol cearense, do futebol no estado do Ceará. Em 1904, José Silveira, um cearense que estudava na Suíça, trouxe de lá pela primeira vez um livro de regras e uma bola oficial. Então, muitos historiadores dão como essa data, esse ano, como o ano do surgimento do futebol cearense, inclusive batizando José Silveira como o pai do futebol cearense. Nesse mesmo ano, ficou registrado como a primeira partida no nosso estado. Foi entre alguns marinheiros ingleses e também alguns ingleses que moravam em nossa cidade, que ficou conhecido como English Team, e alguns moradores da nossa capital, inclusive moradores de alto escalão, porque como muitos sabem, o futebol quando surgiu era um esporte muito preconceituoso, não aceitava a galera pobre, não aceitava negros, enfim. Então era só a galera de alto escalão. Inclusive José Silveira estava inserido nesse clube, nesse time, que foi conhecido como Futebol Clube, o nome dessa primeira equipe cearense. Nessa primeira partida, os cearenses perderam para os ingleses de 2-0. Mesmo assim, foram muito aplaudidos, porque apesar de não conhecer muito o esporte, eles acabaram jogando muito bem e só perderam de 2-0. De 1904 até 1912 ficou um hiato, ou seja, não teve muita informação sobre o que aconteceu, sobre a evolução do esporte no nosso estado. Muito pouca informação. Vale lembrar que não existia jornais na época, não existia, enfim, televisões, essas coisas. Então, muitos historiadores tiveram que pesquisar bastante. Sabe-se que na época aconteceram alguns campeonatos organizados por alguns clubes, entre eles as duas maiores escolas na época, que era o Liceu e o Barão, a Escola Barão, situada em Fortaleza. Inclusive, conta-se que esse foi o primeiro clássico da nossa capital. Eis que chega 1912. Em 1912, Alcides Santos, junto com algumas outras pessoas do alto escalão, como já disse, acabou criando a Liga Cearense de Futebol. Essa Liga Cearense de Futebol foi de 1912 até 1914. Houveram alguns títulos aí, inclusive do Rio Negro. Porém, esses títulos não constam na relação final da Federação Cearense de Futebol até hoje. Começa a valer a partir de 1915, quando Alcides Santos, juntamente com outras pessoas, criaram a Liga Metropolitana Cearense de Futebol, 1915 até 1919. Vale salientar que o Ceará foi fundado em junho de 1914. Só que quando o Ceará foi fundado, não se chamava Ceará, era Rio Branco. E aí, em 1915, o Ceará passou a se chamar Ceará. O Rio Branco mudou de nome e passou a se chamar Ceará. Bom, em 1915 a 1919 foi organizado a Liga Metropolitana Cearense de Futebol. Nessa época, existiam alguns clubes, só que apenas um time era fora da capital, que era o Maranguape. Só que esse Maranguape nada tem a ver com o Maranguape atual. É um Maranguape que foi fundado por Alcides Santos, também da cidade de Maranguape, obviamente, mas nada tem a ver com o Maranguape atual. Nesse período, de fato, o Ceará demonstrou toda a sua hegemonia. Em 1915 foi campeão em cima do Stella Futebol Clube. Tem uma data aqui para mostrar para vocês. No dia 7 de novembro de 1915, o Ceará ganhou do Stella Futebol Clube por 2-1, consagrando-se como o primeiro campeão cearense de futebol. Inclusive, nessa época já tínhamos um jornal na nossa cidade que se chamava Diário do Estado. E ele noticiou, vocês vão ver aqui, a manchete que saiu na época e tudo mais. Em 1916, o Ceará foi bicampeão cearense em cima do Maranguape. No dia 6 de agosto de 1916, o Ceará ganhou por 2-0 do Maranguape e se consagrou bicampeão cearense.
Vale lembrar que nessa época o campeonato era disputado no Campo do Prado. Campo do Prado, onde é hoje situado o PV e o Cefet, né, que agora é o IFSC. Então, naquela época se chamava Campo do Prado. Os campeonatos foram realizados ali. Em 1917, o Ceará foi tricampeão, vencendo o Stella Futebol Clube novamente, o placar de 1-0, no dia 8 de dezembro de 1917. Você já começa a reparar que o Stella Futebol Clube e o Ceará já haviam criado uma rivalidade. Vale lembrar que o Stella Futebol Clube foi o clube que deu origem a, pelo menos teoricamente, ao Fortaleza Esporte Clube. Em 1918 surge aí sim o Fortaleza Sporting Clube, fundado por também Alcides Santos. No dia 18 de outubro de 1918, o Fortaleza aparece, surge, joga com o Ceará o campeonato, a final do campeonato, no dia 17 de dezembro de 1918 e acaba sendo derrotado por 2-0. E aí chega 1919. O ano em que o Ceará foi pentacampeão cearense de futebol pela primeira vez. Na verdade, pela primeira e única vez. Foi no dia 30 de novembro de 1919, o Ceará venceu o Fortaleza por 2-1. Agora tem um detalhe curioso nesse 1919. A Liga Metropolitana Cearense de Futebol organizou 2 campeonatos. Inclusive alguns historiadores, alguns sites, alguns portais citam isso. Que nesse ano de 1919, a Liga Metropolitana organizou 2 campeonatos, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. No primeiro semestre, o campeão foi o Fortaleza, ganhou em cima da equipe do Ceará. E no segundo semestre, essa data que eu acabei de falar para vocês, dia 30 de novembro de 1919, o Ceará acabou sendo campeão em cima do Fortaleza. Porém, durante a minha pesquisa aqui para levar esse vídeo para vocês, conversei com algumas pessoas ligadas ao Fortaleza e essas pessoas disseram que o Fortaleza nunca reivindicou esse título, que de fato esse título aconteceu, enfim, alguns historiadores mostraram, tem em alguns livros, tem em alguns sites, inclusive eu posso estar deixando aqui o link na descrição aqui o link desse site para vocês darem uma olhada, porém o Fortaleza nunca contestou esse título. Ou seja, os 41 títulos que o Fortaleza tem até hoje de campeão cearense não contabiliza esse título da Liga Metropolitana de 1919. É um fato curioso, porque teoricamente seria um título em que o Fortaleza acrescentaria na sua história e de quebra tiraria um penta do rival. Mas o Fortaleza não reivindicou esse título, então o Ceará oficialmente é pentacampeão cearense. E aí você me pergunta, então por que todo esse imbróglio? Porque até hoje, na verdade até 2008, a Federação Cearense de Futebol não reconhecia o pentacampeonato do Ceará. É o seguinte, de 1919 para 1920, conta alguns historiadores também, eu não vou ficar citando o nome porque são vários nomes que surgiram nessa época, então eu vou acabar me enrolando. Então, para não ficar falando os nomes, eu prefiro falar historiadores. Os historiadores contam que aconteceu como se fosse um golpe de Estado. Alguns membros da Liga Metropolitana saíram e aí acabaram criando a Associação Desportiva Cearense, a ADC, em 1920. Por isso que a Federação Cearense de Futebol, até 2008, só considerava campeão cearense de 1920 até hoje. Só que tudo mudou, começou a mudar a partir de 1995. Decorem essas datas, que essas datas são importantes. Em 1995, o Ceará tinha um presidente, obviamente, e o presidente acabou indo atrás dos direitos do Alvinegro de Porangabuçu. Chamou um advogado para pesquisar, para ir atrás e levar a fundo essa história do pentacampeonato do Ceará. Essa história durou mais de 10 anos. Isso aconteceu em 1995 e foi até 2008, ou seja, 13 anos isso durou. Quando chegou em 2008, a Federação Cearense teve que acatar uma exigência do STJD na época e considerar o Ceará pentacampeão. Mas quais foram as bases que levaram a federação a acatar uma decisão do STJD? Por ironia do destino, em 1970, o Fortaleza tinha uma revista chamada Revista Leão, de 1970, na década de 70. Nessa revista, alguns torcedores do Fortaleza contaram que
que, de fato, antes de 1920 existia uma competição, inclusive muito disputada na época, e já era o início do Campeonato Cearense de Futebol. Com base nisso, por incrível que pareça, com a ajuda do rival, o Ceará acabou alegando que, de fato, aqueles campeonatos de 1915 até 1919 eram para ser validados como campeonato cearense de futebol. Outro fato relevante que levou o Ceará a vencer esse pleito é que, de direito, a Federação Cearense de Futebol só existiu a partir de 1932. 1932. Por quê? Porque quando surgiu a Associação Desportiva Cearense em 1920, não era de fato, era apenas algo, uma junção de pessoas que estavam organizando, mas nada, nada em cartório, nada declarado em cartório, nada com enfim, CNPJ, nada disso. A partir de 1932, é que a Federação Cearense de Futebol passou a ser, enfim, legalizada. Inclusive foi quando a Federação Cearense de Futebol começou a ser filiada à CBD, a que é hoje a Confederação Brasileira de Futebol. Então, os advogados do Ceará, junto com o presidente e alguns membros, pegaram todos esses indícios e levaram até o SJD e disse: se a Federação Cearense de Futebol não acatar os títulos de 1915 a 1919, ela também não tem por direito que acatar os títulos de 1920 até 1932. Porque eles acreditam que nesse período de 1920 a 32, a Federação Cearense não existia. Era apenas um grupo reunido, onde não tinha CNPJ, onde não tinha nenhum tipo de direito legal. Como eu falei para vocês, a partir de 1932 é que a federação começou a ser filiada à Confederação Brasileira de Futebol. E aí a Federação Cearense acatou esse pedido do SJD e o Ceará foi homologado o primeiro e até o momento o único pentacampeão cearense de futebol. É óbvio que esse tema é um tema muito discutido, principalmente entre tricolores e alvinegros. Mas a gente não pode negar que a história do nosso futebol cearense começou muito antes de 1920. Como eu falei para vocês, em 1904 teve a primeira partida oficial no nosso estado. Alcides Santos criou a primeira competição, depois criou a Liga Metropolitana, depois veio a ADC, enfim, foram mudando os nomes, mas o nosso futebol começou muito antes de 1920. Então, é por isso que durante todo esse tempo, essa discussão sobre o Penta do Ceará, gerou muita discussão, muito debate entre tricolores e alvinegros, um debate até saudável, já que uma rivalidade centenária entre Fortaleza e Ceará, tudo fica muito à flor da pele. Então é isso, galera. De 1915 a 1919, o Ceará foi pentacampeão cearense, com aquela ressalva que eu falei para vocês. Em 1919, o Fortaleza foi campeão de um campeonato, porém o tricolor nunca foi atrás para homologar esse título, nunca correu atrás para ser considerado campeão cearense. Acabou que o Ceará foi atrás dos seus direitos, correu atrás dos seus títulos, e hoje o Ceará é considerado pentacampeão cearense de futebol, beleza? Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo alguns links, alguns livros para vocês darem uma pesquisada, porque eu sei que tem muita galera que fala, mas que tenta procurar, tenta achar, é um pouco difícil, porque de fato o nosso futebol, a gente fica até triste em falar, mas é muito difícil de achar alguns conteúdos, algum material, é muito difícil de achar, porque falta um museu para a gente se atualizar sobre o próprio esporte nosso, né? Então eu vou deixar na descrição alguns links, algum material, um documentário muito bom que tem no YouTube para vocês assistirem também sobre a história do nosso futebol. E aí vocês atualizam, ficam por dentro de tudo do nosso futebol. Beleza, galera? Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like de vocês, se inscreve no nosso canal, continua acompanhando todas as redes sociais do futebol cearense, seja na nossa página no Facebook, no nosso Twitter, no nosso Instagram e agora aqui no nosso canal, beleza? Semana que vem, outro tema, um tema muito importante, agora voltado para a torcida do Fortaleza. Aguardem, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês, enfim, sugestões, críticas, tudo é bem-vindo para a gente estar melhorando e estar sempre qualificando o nosso conteúdo. Valeu, galera! Um abraço para vocês e até semana que vem.